muita coisa importante. Essa semana é semana de seleção brasileira. 2 amistosos ridículos, diga-se de passagem. E que arrebenta com a programação de todos os clubes, Sim. inclusive da própria seleção, né? Não precisava ter essas 2 datas FIFA, final do ano. Isso é inadmissível, uma loucura isso. E aí vamos ver como é que vai se comportar a seleção brasileira. Palmeiras perde para a equipe do Mirassol e dá um passo para trás em relação a ter vantagem, Lucas Bueno, em relação ao Flamengo, que derrota o Santos, né, antes do jogo do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. Mirassol jogou muito mais, foi prejudicado pela arbitragem, porque o Aniversário de 100 anos do Mirassol. 100 anos do Mirassol. E também o gol de empate foi irregular, porque foi falta do Flaco Lopes em cima do Walter, e que o juiz não deu, e muito menos o VAR não deu. E saiu o gol de bicicleta do Vitor Roque. As informações do Palmeiras, que joga contra o Santos na Vila Belmiro. Que dia, Lucas Bueno? Joga no sábado, dia 15, às 9 horas da noite, o Palmeiras enfrenta Dia 15 o de Santos. novembro? Isso. O que é dia 15 de novembro, filho? Dia 15 de novembro é feriado. Por quê? Daí eu já não lembro por quê. Deveria saber. Deveria saber, é um erro meu. Proclamação da República. Proclamação da República. Como nós éramos monarquia, Sim. aí veio a proclamação da República, dia 15 de novembro, por isso que é o feriado da proclamação da República. Eu odeio a monarquia, diga-se de passagem. Voltando para você, meu querido, como que chama esse time? Eagles? Eagles. Mas tá escrito E-A-G-L-E-S? Por que é Eagles? Você não tem nenhum I aí. Em inglês, né? É em inglês? É inglês, é inglês. Mas tá Eagles. É Agles. Eagles, não é? Significa as águias. As águias. Exatamente. Que é nós, Corinthians. É nós, Corinthians. Só que nós somos preto e branco. Essa verde águia é não uma dá. merda, diga-se de passagem. Então vai lá na programação da República, dia 15. Vamos lá. O Palmeiras jogou ontem contra o Mirassol e o principal detalhe que preocupa para esse jogo não é sobre a derrota do Mirassol em si. Eu vou pedir até pro Alê, por favor, jogar uma artezinha do desempenho do Palmeiras contra times do G5 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras Abel fica meio bravo, não ficou? A gente tem até o trechinho dessa pergunta aí depois pra gente escutar um pouquinho do Abel. Mas dos 24 pontos possíveis que o Palmeiras podia ter feito contra times do G5, só fez 2 pontos, que foi no empate contra o Cruzeiro em 0-0 no Allianz Parque e foi contra o empate contra o Mirassol em 1-1, também no Allianz Parque. Fora de casa, não ganhou nenhum jogo ou empatou. Foram 2 derrotas pro Flamengo, 1 derrota pro Cruzeiro, 1 derrota pro Mirassol e 2 derrotas pro Bahia. Só pro Bahia e o Flamengo, 12 pontos. 12 pontos. Então, o Palmeiras tem um desempenho contra Mas por pontos corridos, isso não quer dizer muito daquilo que o Palmeiras está em relação na primeira colocação. Mas isso foi um problema, principalmente em 2024, craque. Porque quando o Palmeiras jogava com times melhor posicionados e melhor colocados dentro de campo, acontecia o que aconteceu ontem contra o Mirassol, que a gente vê no segundo tempo. Mas aí talvez o treinador dessas equipes que você está colocando enxergam uma visão diferente da parte tática que outros não conseguiram fazer. Sim, ou não? Com certeza, eles enxergam essa parte, só que o Abel não tem um plano para contra-atacar isso, e isso é algo que até a torcida do Palmeiras... Aí ele ficou bravo. Daí ele fica bravo quando fazem essa pergunta, porque isso não vem desse ano. O Palmeiras tem um desempenho ruim contra times do G5 ou G6 em 2025, em 2024 e em 2023. É algo que se repete, só trocam os times porque cada ano é um G6 diferente, mas é um desempenho que se repete. Eu vou até pedir pro Fabiane só colocar o trechinho do Abel Ferreira agora, dele falando sobre essa derrota pro Mirassol. Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai andar à volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. Mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30. Não jogamos, isto é uma prova de regularidade. Ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros. Vale 3 pontos. É verdade que é uma equipa que
os objetivos, o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de quem é que eu estou a falar, não sabem? Esse é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas poder falar de outros, não é? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. É isso aí, a fala do Abel Ferreira sobre o time do Palmeiras com resultados contra o G5 do Brasileiro, e daí até abriu o debate aqui para a mesa, como ele desvaloriza a equipe do Mirassol e principalmente o Reinaldo, né? Falando que ele foi dispensado do São Paulo, do Grêmio, agora joga sem pressão no Mirassol e por isso joga mais fácil. Sabe uma coisa que eu percebo? É que ele se sente tão superior que ele não fala o nome do Reinaldo, ele não valoriza os 100 anos, não valoriza a torcida, não valoriza o gramado, sabe? Ele não valoriza o que o Mirassol fez, o gol que ele fez, né? Que foi irregular, o padrão de jogo do time do Mirassol, a pontuação do Mirassol. E ele coloca, vocês sabem, aquele jogador lá que foi dispensado, né? Tanto no São Paulo como no Grêmio, né? Que por sinal, aquele jogador que foi dispensado, ele tem 11 gols no campeonato. A gente entrevistou ele faz pouco tempo. E ele que do segundo gol foi um passe dele de lateral. Sim. Sabe, então ele é tão snob, ele é tão superior, ele é tão... Ele já responde aquilo do G1, G30, G40 de uma maneira dele, né? Que ele se acha tão fodão, né? E ele é no sentido daquilo que o Palmeiras faz e daquilo que ele ganha no Palmeiras, mas ele despreza aquele que ganha dele, ele despreza aquele que muitas vezes tem superioridade a ele, ele despreza aquele que enxerga o jogo dele e faz com que o time dele não tenha a capacidade de ter os ganhos, as virtudes que a maioria das vezes ele tem. Então esse é o tipo de gente que vem aqui e ainda dá uma entrevista tão snob quanto essa, meu querido Lucas Bueno. É isso aí, ele pega esses times do G5, eles conseguem fazer algo que os outros times não conseguem fazer. Isso é um fato, né? São 2 derrotas para a equipe do Flamengo, 2 derrotas para a equipe do Bahia, que são 12 pontos. São 12 pontos certo? Que foram perdidos. Ninguém está dizendo que que por causa disso ele não vai ganhar o título. Não. Ninguém está dizendo isso. Mas liga um alerta. Mas se todos os clubes que perderam pontos também fizessem aquilo que nós achávamos, tudo bem. Agora, ele ser snob desse jeito, é esse tipo de gente aí que vem aqui no nosso país. E quando for embora do nosso país, vocês vão ver o que esse cara vai falar. Fala, Pedro. Não, ia falar que automaticamente, né, obviamente, quando você tem 2 derrotas, significa que você perdeu um jogo em casa, né? Então aqui já são 2 derrotas em casa para adversários direto da parte de cima da tabela. O Mirassol, que é o time que ele despreza ali na sua coletiva, não perdeu em casa até hoje no Campeonato Brasileiro. E enfrentou o time dele, além de outros times. Enfrenta o Flamengo daqui a pouco na última rodada. Você poderia fazer várias coisas. Esse time não perdeu para ninguém. Esse time... o time do Mirassol tem 100 anos. Não, aquele jogador lá que vocês sabem quem é, tipo, aquela merda lá. Desdenhando do seu adversário, então, que é o seu companheiro de trabalho. Isso, também. Então, cara, se esse tipo de gente aí, eu tenho pavor de saber que esse cara, né, um dia que ele sair daqui, vocês vão ver o tanto que ele vai falar do povo brasileiro, o tanto que ele vai falar da arbitragem brasileira, o tanto que ele vai falar da imprensa brasileira e da torcida brasileira. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Agora não tiro os méritos dele ser, pra mim, um dos maiores treinadores que eu vi como comentarista e como ex-jogador. É esse cara. Agora, cada um enxerga do jeito que quiser. Mais alguma coisa do Palmeiras? O Palmeiras, só pra finalizar, ele começa a sua preparação pro jogo contra o Santos e sem 9 jogadores. Como a gente já falou, só pedir pro Ale também colocar a listinha aí.
a arte, por favor, dos jogadores que a gente não vai ter pro confronto contra o Santos. Palmeiras e Santos se enfrentam no próximo sábado, com Gustavo Gomes, Ramon Sousa convocados para a seleção do Paraguai, Flaco Lopes convocado para a seleção da Argentina, Vitor Roque convocado para a seleção do Brasil, Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres para a seleção uruguaia, Andreas Pereira e Alan estão suspensos. Andreas Pereira pelo cartão contra o Mirassol na última rodada e o Alan por um efeito suspensivo do STJD após a cotovelada que ele deu no Samuel Xavier e pega 2 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um, cumpre o segundo jogo contra o Santos, então fica de fora do clássico, craque.